Boa tarde mais uma vez. Eu vou mostrar aqui uma tabela que eu elaborei para a gente fazer o plano de aula de uma forma mais rápida. Na verdade, assim, é quase que automática, né? Ela é não só eficiente para a gente fazer o plano de aula, mas também como para, às vezes, compartilhar, né? A gente tem muitos planos agora que são compartilhados, porque é mesmo a eletiva, são vários professores, ou mesmo PV, né? Primeiro ano ali tem dois professores na mesma turma e tal. Então eu vou passar aqui essa tabela. Só para variar, é um arquivo de Excel, né? Então, assim que a gente acabar aqui, vai pelo WhatsApp. Aí quando você receber lá esse arquivo, tem que baixar ele no computador, tá? Não baixar no celular. Baixa ele, no caso, abre lá o WhatsApp Web, né? Vai baixar ele lá no computador. Aí ele vem assim com um pontinho de exclamação, você clica duas vezes e ele vai abrir o arquivo do Excel. Este arquivo aqui, no meu caso, ele já abre bonitinho. Para você, pode ser que abra uma mensagenzinha aqui, habilitar macros, ou alguma coisa assim, amarela. Aí você pode dar um OK ali que não tem perigo, tá? O que é esse arquivo, né? O que ele faz diferente? Ele é o mesmo plano de aula que a gente tem lá no Docs, lá que nós criamos, né? A diferença é que ele está no Excel e ele faz muita coisa sozinho por nós. Então aqui no início aqui tem o título e tem o do que se refere, né? Nesse caso aqui, nesse arquivo, é o plano semanal de projeto de vida, e o nome da aula, né, o título da aula é Trote Protagonista. Nesse caso aqui está o meu nome, né, mas vocês, aí quando receberem, vão dar dois cliques rápidos aqui e altera para o nome que quiser. Só escrever aqui, né, normal. Aí no meu caso aqui é segundo ano, mas você pode alterar para o primeiro ano, se for. Aqui a data, clica aqui e altera aqui em cima, ou clica duas vezes, é bem simplesinho, é só preencher mesmo, como se estivesse preenchendo um formulário e tal, né? Turma, nesse caso, é a turma de PV, porque é tudo misturado, né? No meu caso, a turma de PV do professor Emerson. Carga horária, como é um plano semanal, este que eu estou fazendo, esse aqui especificamente, são só 2 horas de projeto de vida. Se de repente naquela semana lá eu decidi fazer quinzenal porque cabia, né? Aí altera aqui também. Aí tá, o que tem de diferente? Aqui no lugar das competências, ela já vem com todas as competências que eu preciso, ó. Você clica aqui um filtrozinho que tem aqui do lado, e você escolhe aquela competência que você precisa, né, que vocês decidiram trabalhar. Então, supomos que você queira autoconhecimento, você escolhe aqui, aqui eu quero trabalhar pensamento científico, e assim vai. Tem aqui a opção de ir colocando, ó, as competências conforme você achar que vocês planejaram, né? Algumas pode ser que fiquem assim, ó, cortando, e se ficar cortando, você vem aqui na linha e ajusta. Só ajusta aqui, ó, só a hora que ficar ali uma flechinha, né? Ajustada, ó. A princípio aqui cabem 3 competências. Eu só queria 2 naquela aula. Então você pode simplesmente deletar, pronto. Agora ficou um espaço. Tira o espaço, ó, vem aqui. Só não tira linhas, não exclui, só vai diminuindo. Habilidades, a mesma coisa. Você vai podendo escolher as habilidades. Já estão todas listadas aqui as habilidades de PV. Mas e aí tem uma habilidade que eu vi lá no site da Yungo de PV e eu queria incluir aqui. É só ir aqui, ó, nessa planilha aqui embaixo das habilidades, aí você inclui outras habilidades, né? Então, tudo que você quiser incluir de competências, pode incluir aqui, na aba das competências. Habilidades, é aqui. Objeto do conhecimento, que a gente vai ver ali na frente, também é a mesma coisa. Então, nós temos aqui os menus, que a gente pode ir alimentando conforme vai trabalhando, né, se quiser. E aqui, então, é só escolher. Tá? Aí, objeto do conhecimento também. É tudo muito simples, assim, nada de extraordinário para utilizar, né? Os objetivos, né, por costume, a gente pega os objetivos lá da OPA, né? Mas o ideal é, conforme pegando, já incluindo aqui nesse menu de objetivos, porque volta e meia a gente acaba repetindo um objetivo, né? Aí você vai criando aqui também um menu de objetivos. Ou pode digitar aqui também, se quiser só digitar aqui, não tem problema.
Só que aí vai ficar, assim, temporário, né? Conteúdos. Nessa parte aqui de conteúdos, o ideal é a gente colocar aqui como se você estivesse preenchendo o diário de classe. Não é com as mesmas palavras, mas é o que, em outras palavras, chegaria até lá depois. Então, o que, que eu fiz nessa aula, né? Foi a colhida dos alunos de PV dos primeiros anos, realizada pelos alunos dos segundos anos do NEM. Tá? Essa é uma forma simplificada que eu coloquei aqui. A avaliação aqui é fixa para PV, é essa frase que não precisa alterar. Recursos didáticos, também é a mesma coisa, você tem o seu menu, você pode ir escolhendo aqui qual que você quer utilizar, se é o Google Docs, Google Drive, é só ir escolhendo, né? É como se fosse um formulário mesmo. E nessa descrição da atividade, é uma coisa que você vai pegar, é uma descrição que você vai pegar do próprio roteiro lá do Classroom. Sabe aquele roteirinho que fica lá na atividade, quando você coloca assim, o que fazer nessa atividade? Não o documento em anexo, né? Lá na cabeceira mesmo. Você coloca lá, fazer isso, depois responda, faça aquilo, os tópicos assim, principais resumidos, né? É você colocar aqui. Feito isso, você já tem o teu plano completo, ó, tá? Você vai aqui em arquivos, salvar como, para ficar registrado lá, você salva com a data, né, do teu dia. E aí coloca para imprimir. Eu vou colocar aqui imprimir e ele já fica no formato bonito, né, que é o formato do plano de aula. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste. Eu chamei de teste PV. Pronto. Então, ele imprimiu em PDF, né? E daqui a pouco ele vai abrir aqui para a gente ver como é que ficou. Não é só isso, né? Não é tão extraordinário assim, ter as opções ali para imprimir, né? Tem mais um detalhezinho também. Então tá aqui, ó, o plano de PV, ele já fica um padrão que a sede pede, né? É um padrão também que a escola definiu. E ele está com tudo que você precisa. Eu tenho um colega meu que também está fazendo PV, a gente planejou junto, a gente fez todo o negócio, né? É a mesma coisa, só vai alterar os nomes. Pois pronto, você só manda para ele pelo WhatsApp. Você preencheu tudo isso aqui, salva, né, com o teu nome lá e manda para ele pelo WhatsApp, ele baixa, altera o nome e posta lá, porque para ele é igual, né? Não teria por que ser diferente se vocês planejaram juntos e é para ser igual mesmo. Terminado isso, você vai aqui em diário de classe, ó, essa aba aqui do lado. Aqui em diário de classe, tem esse botãozinho chamado diário de classe azul. Clicando aqui, ele te dá o texto para você colocar lá no professor online. Então diz aqui, ó, o texto. Você vai copiar o que está escrito aqui. Copiar dando um Ctrl C, né? Clica duas vezes, dá um Ctrl C e um Ctrl V lá no diário. Diz aqui, aula não presencial. Visando atingir as competências e habilidades descritas no plano de aula, foram trabalhados os seguintes conteúdos: acolhida dos alunos de PV nos primeiros anos realizados pelos alunos dos segundos anos, recursos didáticos utilizados. Aí tem o texto inicial aqui, mas isso aqui eu já usei da última vez. Você clica aqui de novo, ele troca o início. Então eu coloco aqui, nesta aula foram trabalhados os conteúdos. Conforme você vai clicando aqui, ele vai trocando de descrição. Tá? Aí você pode salvar aqui e mandar para eles. Esse aqui é o de PV. Eu fiz aqui de PV, de PIP, de EO e da eletiva. Né? PV e PIP é igual, assim, né? Para a maioria. EO também, né? Deixa eu abrir o de EO aqui, por exemplo. O de EO também tem aqui o professor para trocar. Agora aqui são 4 horas, né? Já está certinho. Tem aqui as habilidades, os objetos e conhecimentos que são diferentes para EO, já está setado aqui, né? E aqui o diário de classe para EO também. No caso de EO, são 4 aulas que a gente coloca lá, né? Então você coloca aqui o texto vem aqui no diário de classe. Tem também para eletiva. Eletiva aqui é um caso à parte, porque cada eletiva tem os seus objetos de conhecimento, porque muda a área, né? Então, para quem vai receber essa eletiva,
deve primeiro configurar a tabela. E de que forma vai configurar? Só ir nessas competências, habilidades, objeto conhecimento aqui e colocar, né, só substituir aqui por aquilo que compete a sua eletiva, né? Então, por exemplo, eu aqui até em competências preferi colocar todas agora para mandar para vocês, porque para você só ir excluindo, né, o que você não quiser. Mas para a nossa eletiva, por exemplo, de experimentação, só tem 4 competências que o portfólio nos traz. Então, nesse caso, não precisaria ter todas aqui para eu ficar escolhendo, se ele só remete a 4 competências, né? Habilidades também. Então, no caso das eletivas, aí você precisa dar uma configurada antes, né? Mas é só escrever, né? Colocar aqui as coisas que são... aqui no meu caso, por exemplo, são 4 horas. O professor Sedami, que é experimentação também, né? Quando eu mandar para ele essa tabela, ele tem que vir aqui e alterar 2 horas, porque o dele é segundo ano, e daí só são 2, né? Aí ele faz as alterações conforme ele vê, né? E tá aí. Tem uma outra observaçãozinha que toda vez que você quiser dar um enter dentro da mesma célula, por exemplo, estou escrevendo aqui. Eu não posso dar um enter simplesmente, que se eu enter ele vai para a célula de baixo. Então você tem que apertar a tecla Alt e aí sim dá enter conforme você quiser, né? Então, se o Excel tem esse diferencial, que eu só falei mesmo para você não se atrapalhar aí no decorrer, né? E diário de classe, né, também é a mesma coisa, ele organiza aquilo que você já colocou ali, pensando em colocar no diário de classe, e vai fazendo, né? Aí, aqui no diário de classe, como tem semanas, melhor dizendo, vai ser sempre, no caso depende da eletiva, mas às vezes tem 2 aulas num dia e 2 aulas no outro dia, né, lá no diário de classe. Então, você vai ter que colocar diferente o texto lá. Você não vai colocar num dia só, você vai colocar uma parte no primeiro dia e outra parte no segundo dia. Aí aqui ele separa da seguinte maneira. Deixa eu só ver aqui onde é que eu... Aqui. Ó, aqui tem esses sinais de menor, aqui, ó, vários sinais de menor, né? Aqui eu coloquei propositalmente para a gente ver onde é que termina cada aula. Então, essa letiva eu tenho 2 aulas na segunda e 2 aulas na sexta. Então, lá no diário eu tenho que separar. Aqui eu vou fazer, dou 2 cliques aqui nessa célula, né? Aí venho aqui, copio daqui do sinal de menor até lá, colo nas 2 primeiras, e depois, aqui nessa segunda parte, eu copio até aqui no finalzinho e coloco nas 2 segundas, que seriam na sexta-feira, né, no meu caso. E é isso, basicamente é uma planilha de plano de aula, onde você já tem as opções, seria só você escolher, né, como se você fosse tocar na tela e colocar o que você precisa. E além disso, ele já te traz o teu diário de classe, que fica bem mais fácil, né? Às vezes dá uma preguiça de ter que entrar lá e ficar pensando, como é que eu vou escrever isso aqui, né? Se ele já traz, aí evita a fadiga, como é que se diz? Evita a fadiga. E também tem outra vantagem, como eu falei antes, que você pode mandar para o seu colega, ele troca o nome e posta a mesma coisa, né? Já que vocês planejaram juntos. Se vocês planejaram juntos, né? Obviamente. Não, eu só fiz uma proposta, né? Isso aqui não é uma coisa que está sendo obrigado por ninguém. E já tem uma galera aí que tá usando já há um ano. E a gente acha assim, que é muito eficiente. Pelo menos para nós, se tornou, talvez no início, uma novidade que precisou aprender, mas agora a gente faz com as 2 mãos nas costas, né? Da minha parte, sobre a tabela é isso. Aí depois tem a outra, que eu não sei até que horas que é para falar, a outra parte. Sabrina, dúvidas? Oi, boa tarde, gente. Parabéns, em primeiro lugar, Emerson, e obrigada pelo compartilhamento. Lembrei do Mr. M, mostrando como faz a mágica.